pandemia. Depois, durante a pandemia, nós demos uma paradinha no mês espírita presencial, fizemos muito online. Estamos retomando esse ano, procurando fazer sempre uma palestra em cada casa, uma oportunidade de a gente se conhecer, visitar, as pessoas terem a oportunidade de conhecer as outras casas. A filosofia da USE é justamente unir os espíritas. A USE ela não interfere nas casas, ela promove mês espírita, ela promove encontros fraternos, ela promove cursos. Então, a ideia do trabalho que a gente faz da USE Intermunicipal de Itanhaém é fazer esse trabalho aqui, no caso, em Itanhaém, Mongaguá. Peruíbe também tem uma USE que eles fazem o trabalho lá da União dos Espíritas. Nesse 33º mês espírita de Itanhaém, significa que nós já fizemos 33 mês espírita, são 33 anos que a gente já faz esse trabalho, fazer uma palestra em cada casa, uma atividade nas casas que se propõem a participar conosco. Quase todas participam. Uma ou outra que, às vezes, por uma razão ou por outra, não participa dessas atividades. Esse ano nós temos o Sávio Palazzo como homenageado. Foi um companheiro nosso aqui de Itanhaém, que trabalhou bastante aqui na cidade, divulgando a doutrina espírita, fazendo encontros, seminários também. O tema desse ano é o Centro Espírita no Novo Tempo. Por quê? Porque esse mesmo tema vai ser fruto do congresso que nós vamos fazer o ano que vem na capital. Vai ser o congresso da USE, congresso estadual, que é feito a cada 3 anos, vai ser feito o ano que vem. Quem quiser participar é só se inscrever no congresso. O congresso vai ser presencial em São Paulo. E a ideia é falar sobre o Centro Espírita no Novo Tempo. Porque o mundo tem mudado e as casas espíritas precisam se adaptar a essas mudanças, como, por exemplo, online. Antes só tínhamos atividades presenciais, hoje a gente tem atividades também online. E a gente tem que ir adaptando com as necessidades de cada cidade, de cada bairro, de cada agrupamento. Então, esse é o trabalho que a USE faz, e a gente tem outras coisas. Eu queria fazer um convite a todos aqueles que têm interesse no trabalho de mediunidade. Nós vamos ter um seminário agora no dia 23, domingo, lá no Abrigo A Velhice Allan Kardec, no Centro Espírita Allan Kardec. Então, quem quiser, faz parte do mês espírita, vai ser um seminário que nós vamos fazer, tem no cartaz aí, depois a gente também informa para quem desejar. Tá ali, né? Tem no cartaz lá o endereço, o horário, e a nossa ideia é justamente conversar com as pessoas que lidam com mediunidade ou que querem lidar com mediunidade, conversar sobre esse tema. Vai ser uma coisa também com bastante dinâmica, vai ser muito gostoso, todos estão convidados. E aí eu vou chamar a Jaqueline, que vai fazer a palestra sobre o acolhimento no Centro Espírita. O acolhimento é uma das coisas que a gente precisa ir melhorando a cada dia mais. Então a Jaqueline vai falar sobre isso. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada por me receberem tão bem aqui nessa casa. Obrigada mesmo, tá? Pelo carinho. Eu me senti acolhida quando eu cheguei aqui, pelo carinho de vocês. Isso que importa, né? Porque é realmente complicado quando a gente chega num lugar e é invisível, né? Por vezes a gente vai num determinado lugar, chega lá, entra, assiste o trabalho, sai do mesmo jeito que entrou, ninguém nem reparou que a gente passou por ali, né? Então, a intenção desse trabalho que a gente faz, eu faço esse trabalho pela USE, mas faço pela USE regional, né? E a gente fala muito sobre o acolhimento nas casas espíritas, né? Então, esse é um... Mas antes de chegar no acolhimento, propriamente dito, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a casa espírita, né?
porque a gente precisa ter claro o que é a casa espírita para nós. Nossa companheira falou de um trabalho, de alguém que montou, que fez, que projetou, né? Que recebeu da espiritualidade essa oportunidade, essa proposta de estar num lugar ou de criar um espaço onde as pessoas pudessem falar sobre, entender a sua dor. Porque todos nós chegamos na casa espírita, quando eu sou de família espírita, então, né, para mim não vale para mim, mas a maioria das pessoas chega na casa espírita pela dor, né? Então a gente tem que entender primeiro o que é a casa espírita, o que é o centro espírita, então, né? E aí o centro espírita, ele é não só um lugar que a gente vem fazer as nossas orações, que a gente vem fazer caridade, que a gente vem buscar alguma coisa. O centro espírita é alguma coisa bem maior do que isso, né? O centro espírita, ele é um lugar onde a gente vem estudar, né? Onde a gente tem um momento de fraternidade com as pessoas, onde a gente faz orações, onde a gente se empenha num trabalho, né? E em práticas que estão dentro dos princípios espíritas. Mas também o centro espírita é uma escola de formação, principalmente espiritual e moral, né? Por quê? Porque tudo que a gente aprende no centro espírita é para a gente aplicar na vida, é para a gente aplicar fora da casa espírita, né? O que a gente vem aqui e aprende no evangelho é para a gente colocar em prática em todos os lugares que a gente está, né? Inclusive o que eu vou falar hoje, o acolhimento. Parece que eu vou falar acolhimento para trabalhador, mas não é para todo mundo, né? Então, a casa espírita também é um posto de atendimento fraternal, onde as pessoas buscam orientação, esclarecimento, ajuda e consolo, né? As casas espíritas é um lugar onde a gente tem crianças, jovens, adultos, idosos, que têm oportunidade de conviver, de estudar, de trabalhar, né? Unindo uma família, que a gente vai chamar de família espírita, né? Porque ninguém se encontra por acaso, né? E o que mais? É um núcleo, né, de simplicidade, olha que esse lugar representa isso, né? Um núcleo de simplicidade, onde a gente vai praticar a caridade, seja ela qual for, material ou principalmente espiritual, né? É um recanto de paz, de construção, né, que oferece para a gente um refazimento espiritual. Então, às vezes a gente chega aqui cansado, cheio de coisas na cabeça, com nossos conflitos de relacionamento, com as nossas dores. Aí a gente chega aqui, senta e nesse momento se dedica a conversar com Deus, de alguma maneira, para que Ele nos ampare, para que Ele nos dê força. E aí, aprendendo um pouquinho do Evangelho, praticando a mediunidade, fazendo o trabalho com as crianças, a gente vai exercitando e aprendendo tudo isso, né? E quem que é o público da casa espírita, né? E aí é importante que a gente que é trabalhador da casa espírita não perca isso de vista. O público da casa espírita, primeiro de tudo, é espírito. Porque todos nós somos espíritos numa jornada. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente conversa com alguém na casa espírita é que esse ser é um espírito que está buscando a sua evolução, que está em oportunidade de evolução reencarnado aqui na Terra, né? E aí a gente pode dizer que o que mais tem no centro espírita? Tem encarnado, tem desencarnado, tem espírita, tem não espírita que de vez em quando aparece para tomar um passe, né? Tem espírito desencarnado que vem aqui também. Tem espírito desencarnado que não foi espírita, mas também está aqui. Aí a gente tem crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, né?
E aí, quem é que chega na casa espírita? Vocês me desculpem, eu tô com uma gripe danada. Então, de vez em quando... Quem chega na casa espírita? É um espírito milenar. Com certeza nós já tivemos várias encarnações, né? Primeiramente, esse espírito milenar, ele carrega o quê? Além da história dessa encarnação, que se a gente fosse parar só um pouquinho e pensar em tudo que nós já vivemos desde que nós nascemos até agora, né? A nossa cultura, os nossos familiares, os nossos costumes, tudo que a gente já vivenciou de experiência, nós já temos uma história construída só nessa encarnação. E se a gente fosse contar, dava um livro, com certeza. Cada um de nós vai ter um desafio, vai ter uma tristeza para contar, vai ter alguma coisa para superar, porque nós estamos aqui para isso mesmo, né? Para aprender. Então, todos nós vamos passar por este planeta com várias experiências, e nessas experiências vão ter alegrias e vão ter tristezas, né? O que mais que chega na casa espírita? Quem chega também chega com a sua dor, ou com seus desafios, ou com seus medos, né? E suas expectativas, porque às vezes a gente chega na casa espírita e acha que a casa espírita vai resolver o nosso problema. Então eu venho aqui e acho que a casa espírita vai resolver o meu problema. A casa espírita vai te dar uns caminhos para você mesmo resolver o seu problema. Porque quando nós vamos nos observando, a gente percebe que em cada parte do evangelho que a gente estuda, em cada relação que a gente tem com as pessoas que estão aqui, a gente percebe que algumas coisas dentro de nós vão ter que se transformar, né? Então, quem vem para a casa espírita pode vir de diversas maneiras. Pode vir por curiosidade, pode vir por necessidade de explicações. Às vezes você teve uma perda, você quer saber por que aquilo aconteceu com você, né? Progresso, felicidade. Também por processos obsessivos. Muitos de nós chegam na casa espírita porque alguém falou para a gente que a gente estava num processo obsessivo, né? Por várias enfermidades, às vezes nós nos encontramos doentes da matéria ou do espírito, né? Por conflitos de relacionamento, seja ele qual for, depressão, né? Mediunidade, morte de entes queridos, a gente perde alguém e a gente vem para a casa espírita tentando uma comunicação com esse irmão que já se foi, né? Idosos vêm para a casa espírita, né? E a gente também vem por quê? Pelas provas, pelas nossas expiações e outras pessoas por conflitos sexuais, que não são poucos, né? Então, qual é o nosso papel, o nosso primeiro papel a fazer diante de quem chega na casa espírita? E aí, tem um texto que está numa obra de Allan Kardec chamada Viagem Espírita, que diz assim: coloco em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no abismo do crime. Isto não vale mais do que os lambris dourados? Ou seja, quem chega na casa espírita vem em busca de muitas coisas. E aí vocês conseguem pensar um pouquinho daquilo que vocês vieram buscar na casa espírita, né? Se a gente for pensar o que a gente veio buscar, eu vou deixar o vídeo para o final, tá? Então, quem foi o ser mais acolhedor deste mundo, né? Quem foi o ser que mais nos deixou as experiências e principalmente a inspiração sobre ser acolhedor? Não tem outro exemplo melhor. A gente pode procurar
em seres maravilhosos que tiveram encarnados aí, fizeram também trabalhos de amor, de acolhimento, de caridade. Mas Jesus é o nosso maior acolhedor, né? Jesus é o nosso modelo e guia, né? Então, ele deixou para nós as lições que estão lá no Evangelho. E quando ele diz, vinde a mim, vós que sofreis, eu vos aliviarei. É só a gente ir lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e dando uma estudadinha que a gente entende como é que ele nos alivia, né? Porque para nós aliviar, muitas vezes, é tirar da gente o problema que está na nossa frente, a situação que a gente está enfrentando, né? Mas, às vezes, essa situação, esse problema que está na nossa frente, ele está ali justamente para que a gente faça uma modificação interior, né? Ele é o nosso caminho para essa modificação, né? Então, a primeira coisa a fazer em todos os lugares que eu estou é acolher. E na casa espírita, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher quem chega, né? Então, o que é acolher, gente? O que seria acolher? Acolher é receber com gentileza, né? É respeitar o outro, né? É ser carinhoso com o outro, é ser paciente e é demonstrar para essa pessoa que ela tem um espaço seguro conosco, que ela pode falar conosco, porque aqui ela encontra um espaço seguro, né? O acolhimento, ele não é uma tarefa de uma pessoa que a gente coloca lá na porta. Eu não estou falando desse acolhimento, tá? Eu estou falando do acolhimento que não é uma tarefa específica de alguém, tá? O acolhimento é como nós nos comportamos, como nós olhamos para o outro, como nós falamos com as outras pessoas, como eu trato as outras pessoas, né? Como nós nos relacionamos com aqueles que estão à nossa volta. Então, ele é uma postura de qualquer trabalhador da casa espírita. Ele é uma postura de cada frequentador da casa espírita que vem sempre, e quando vê que alguém chegou da primeira vez, e aí a nossa companheira está muito ocupada lá, e, essa daí chegou pela primeira vez. Você também é da casa, você que frequenta, você também é a casa espírita, né? Que foi o que a nossa irmã falou agora há pouco, né? Então, o ato de acolher, ele é receber alguém com muito respeito. E o que a gente precisa ter para isso, né? Quando alguém vem falar com a gente, um olhar tranquilo, um sorriso sereno, terno, né? Sem cansaço, sem pressa, né? Sem curiosidade, respeitando a privacidade do outro, já não começa a perguntar logo, né? Sem críticas, sem apontar os defeitos do outro e sem julgamentos. Essa é a pior parte, porque nós, seres humanos, somos feitos para julgar o outro, né? Se a gente vê alguém com um problema, fala, tá com problema, porque também só faz isso, 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 a gente julga na hora, né? Então, é tão importante que a gente, quando vai conversar com alguém, deixe de lado tudo isso. É fácil? Não é. Não é fácil fazer isso. Mas a gente pode conseguir. E aonde a gente pode começar a fazer isso? Dentro de casa. Será que eu sou acolhedor com a minha família? Porque a nossa maior responsabilidade é com os nossos familiares, né? A gente sabe disso. E depois vem as outras. Mas a nossa família, será que eu sou acolhedor? Ou meu filho chega e quer falar comigo, eu tô aqui, ó. Tá, fala. Tô ocupada, tô com pressa, cheguei cansada. Que é o que acontece com todos nós. O mundo à nossa volta
nos corrói, porque a gente está sempre em busca de alguma coisa, sempre correndo atrás do prejuízo, né? Então, às vezes, a gente não tem o olhar acolhedor, às vezes, para a nossa própria família, né? O evangelho e o acolhimento, olha só. Jesus nos ensinou que amar a Deus e ao próximo são os maiores mandamentos, à base de toda a lei, né? Então, quando a gente está acolhendo alguém, a gente está aprendendo a exercer um pouquinho desse amor, né? Acolher é a materialização do evangelho. Você vem aqui e ouve no evangelho que você tem que ser tolerante, paciente, né? Que você tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Quando você não faz isso, você ainda está precisando trabalhar a prática. E eu não estou falando você, gente, mas eu estou no mesmo patamar que todos os seres humanos, tá? E aí também tem servir, né? É o servir. Quando a gente deixa um tempinho para alguém que por um acaso, às vezes, só nos pediu, eu queria falar com você só um minutinho, né? É o servir. E não precisa ser na casa espírita, pode ser em qualquer lugar. Acontece muito isso comigo no trabalho. Então, o acolhimento é amor, compaixão, conforto, segurança, união, é tudo isso, né? E de quem é a função de acolher na casa espírita? Eu acho que eu já dei alguma ideia, né? De quem é a função. A função de acolher na casa espírita, todos nós somos responsáveis pelo acolhimento na casa espírita. Porque por muitas vezes nós não somos acolhedores com os trabalhadores da casa. Eu gosto de fazer esse parênteses, porque às vezes o trabalhador, ele chega para servir, para trabalhar, né? Só que às vezes a gente nem sabe que esse trabalhador está cheio de problemas dentro de casa, ou às vezes vem a pé porque não tem dinheiro para chegar aqui, ou porque não tem as coisas que está precisando naquele mês, foi apertado, né? Então, às vezes a gente acha que o trabalhador, ele já está pronto, ele não tem problema. Só que o trabalhador é um desses também, né? Tem gente que eu já vi muitas vezes que quando vai fazer um tratamento espiritual, é um trabalhador nessa casa ou na outra casa, vem na casa mais longe, ó, né? Sai de lá e vem até aqui para ninguém saber que ele está em tratamento, porque para ele vai ser uma vergonha falar que ele está precisando de tratamento, né? E a gente tem que se conscientizar que o trabalhador é um espírito em evolução. Ele também tem problemas, ele não veio aqui pronto. Ele também vai enfrentar todos os desafios que todos nós enfrentamos. E o que a gente tem que fazer com esse trabalhador é fazer com que ele se sinta na casa sempre aberto para falar o que ele sente. E aí entra o não julgar, né? Então, todos nós somos responsáveis pelo acolhimento na casa espírita, tá? Porque isso é uma missão coletiva e compartilhada por todos, né? Os princípios do acolhimento são o respeito profundo, a escutativa, a empatia, o sigilo, né? A paciência, né? Olha só, o sigilo é muito importante, gente. Quando a gente chega na casa espírita e atende alguém, eu não posso depois ir falar, Lã, deixa eu falar um negócio para você. Nossa companheira passou aqui e me falou isso. Nossa, coitada, né? Certo? Eu não ouvi a pessoa veio falar comigo, eu ouvi e morreu ali, né? O meu papel não é de sair divulgando a fofoca espírita para todo lado, né? Então a gente tem que buscar ser empático, respeitar, demonstrar igualdade, pessoal. Igualdade, porque nós somos todos iguais,
não temos diferença nenhuma. Eu sou um ser humano com 2 olhos, uma boca, um nariz, tenho problemas, né? Trabalho, tenho as minhas dificuldades, também, às vezes, não sou tolerante, não sou paciente, né? A gente vem aqui para a gente se fortalecer, né? Então, quais são os valores e a postura de quem é acolhedor, né? Quem é acolhedor, ele vai buscar humildade, paciência, vai abraçar a humildade em cada interação, com bastante paciência, né? Compreendendo o tempo do outro. Porque às vezes a pessoa chega, vai contar um problema para você, ó, tem gente de pé, ó, tem lugar aqui, ó, pode sentar aqui, tá? Tem lugar aqui, tá bom? Dá para sentar aqui. Então, tem 2 lugares aqui, tá? O exemplo mais vivo que a gente tem de acolhimento é Jesus mesmo, né? Tratar com respeito, com discrição, né? Confiabilidade ou confidencialidade, como tá ali, e ética, né? Tudo que alguém conversar com você, você tem que ter essa ética cristã, de não sair falando para o outro, porque a gente não pode ser um bando de fofoqueiro, né? Então, o papel acolhedor, gente, envolve a escuta. E a escuta atenta. A gente fala isso num trabalho que eu participo, que se chama Descardec, que é um chat de atendimento a pessoas que estão passando por um momento de desesperado, que nem ligar para o CVV, ela pode entrar em contato com o Descardec. Você pode procurar www.descardec.com.br, você vai achar. E aí você tem um chatzinho, você entra e ali vai ter um atendente que vai conversar com você e vai te ouvir, né? Então, esse vai te ouvir, não, você vai escrever para ele, ele vai te responder, né? E aí, o que a gente sempre fala no Descardec é isso, a escuta é atenta. Ao momento que eu estou lá atendendo no Descardec, eu estou lá com aquele ser, pedindo para a espiritualidade me iluminar, para eu dar a melhor resposta para ele, né? Para eu fazer o quê? Simplesmente acolher. A gente não dá resposta de problema para ninguém, né? Não é o nosso papel dar resposta. Faz isso, faz aquilo, né? A nossa companheira Renata não está aqui, mas ela fala assim que às vezes a pessoa chega lá e fala, porque vou usar marido, mas gente, não se ofendam, tá? Meu marido isso, aquilo, faz isso, aquilo para mim, tal, não sei o que, papá. E aí ela fala, mas eu não disse para ela se separar. Eu só falei para ela que o segundo marido era melhor. Então, assim, de qualquer maneira, ela deu uma resposta, né? Então, ou seja, nós não estamos na casa espírita para dar resposta para o outro, mas para fazer com que essa pessoa entenda que ele é um ser, um espírito milenar que está em aprendizado, né? Então, a nossa conduta dentro e fora da casa espírita, ela tem que ser a do afeto, a do amor, né? A do exemplo de conduta como Jesus, né? E ter sempre em mente, alguém chegou para conversar com você e te relatou que ela fez uma coisa muito ruim ou uma coisa muito prejudicial para a sociedade, a gente simplesmente sai correndo quando esse ser chega, né? Se ele chega até nós e fala, eu fiz isso, eu bati, eu matei, né? A gente, ó, se manda desse ser, né? Mas a gente tem que pensar que esse é um espírito milenar, e na visão espírita ele também está em aprendizado, né? Assim como Jesus fez com a gente. A gente fez tanta coisa errada e ele falou, né? O quê? Pra gente perdoar, né? Então, a primeira coisa quando a gente está ouvindo alguém, conversando com alguém, é deletar. Enquanto a pessoa está falando, eu estou aqui já maquinando o que eu vou responder para ela, o que eu entendi da história dela, né? Então, eu já estou aqui, ó. Antes de ela terminar, eu já sei a resposta.
Porque eu sei como resolver o problema dela, eu só não sei como resolver o meu, mas o dela eu sei, né? Então, o não julgar é importante para quem faz uma escuta, né? Enquanto a pessoa fala, você ouve, escuta atentamente, olho no olho, né? Aquele olhar de carinho, de empatia, de amor para a pessoa, né? A gente procura comunicar com essa pessoa com clareza, né? Sempre com clareza. Nessa escuta, nessa postura de escuta atenta que a gente tem que ter, a gente não pode já pensar em pré-julgamentos, né? E a nossa linguagem, se ela for verbal, quando a gente fala, ou não verbal, a pessoa está falando com você, sei. Né? Ou seja, a gente não pode estar ouvindo, mas a pessoa está lendo o jeito que você está ouvindo. Está lendo pelo seu corpo, porque o nosso corpo fala. Ele diz o que a gente está pensando, ele diz o que a gente está sentindo. Eu sou péssima nisso, né? O Alan que eu diga. Que quando eu já não gostei, ele já sabe, não, só no meu olhar, só do jeito que a cara que eu faço já é de, né? Então, e a gente tem que perceber que nós não podemos minimizar o sofrimento do outro. Eu posso achar que o sofrimento dele, dela, seja fichinha para mim, mas para o outro não é. Então eu não posso minimizar o problema do outro, eu tenho que valorizar aquilo que ele está conversando comigo. Então, cada um de nós tem uma dor. O tamanho que essa dor tem para mim é diferente do tamanho que essa dor tem para o outro. Por isso, quando a gente ouve os adolescentes que estão por aí se cortando, que estão aí tristes, fechados, a gente fala assim, se fosse no meu tempo, levava uma chinelada, né? Porque se fosse a minha mãe, me resolvia com uma cintada e pronto, né? Só que a gente tem que perceber que esse adolescente, né, ele tem a sua dor. E para ele, o tamanho dessa dor é só dele. A gente não pode minimizar isso, né? Não pode generalizar também, tá? Então, o acolhimento é um ato de amor, de respeito, que se manifesta em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude. Quando vocês chegam aqui, vocês se sentem acolhidos pela nossa companheira? Né? Se sentem acolhidos por ela? Né? E às vezes, ela está sorrindo para vocês, mas pode ter certeza que ela está com a cabeça cheia também, mas ela está acolhendo. Né? E às vezes a gente nem pergunta, e você está bem mesmo? Né? Será que você precisa de um abraço hoje? Às vezes a gente não sabe nem o que o outro está vivendo, né? Então, ao nós recebermos alguém com carinho, com compreensão, promovendo um momento ou um ambiente de paz e de fraternidade, a gente pode estar ganhando muito. E esse exercício que eu faço com o outro é um exemplo para ele fazer com o outro, e com o outro, e com o outro. Porque as pessoas se espelham nos outros, né? E aí tem uma fala aqui, ó, que é do Jung, que fala assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Portanto, acolher é encorajar nas horas de desânimo, é amparar nos dias de vacilações, né? É iluminar as noites escuras de incerteza do outro, é velar nas longas invernias, né, dos momentos difíceis que a gente tem do coração, né, às vezes mantendo a distância, mas com o coração próximo, né, abraçar quando for possível, né,
ajudar na parte material quando for necessário, mas principalmente na parte espiritual, né? E sempre estar atento com alegria. Acolher é muito mais do que simplesmente receber alguém, né? Criar um espaço de segurança é muito mais do que isso, né? Eu vou passar para vocês agora um vídeo para vocês perceberem onde eu quero chegar. Esse vídeo é do The Chosen, de um seriado. Sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. Deixa eles assistirem. Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana. Mulher. Não, me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco, pela manhã. Nenhuma delas quer ser vista comigo. Não tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembra. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura para você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu... E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é mais do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim. Não. Normalmente a única coisa boa de vir aqui sozinha é que posso escapar de ser condenado. Eu não estou aqui para... Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte.
Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim, exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moça, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha. Eu não confio em ninguém. Você estava errada quando eu disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramin. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazad. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sente indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar para todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Espera! Adeus! A sua... Você esqueceu a sua... Tenho fé no homem que me disse tudo que eu tenho feito. Nesse vídeo ele é comovente. E ela começa falando para ele que ela é rejeitada por todos, né? Mas Deus, né? A espiritualidade, os espíritos benfazejos, eles não rejeitam ninguém. Eles estão para nos auxiliar, né? Então, quem chega na casa espírita, quem busca esse caminho, com certeza,
cada um com a sua dificuldade, se abrir o caminho para este ser, né? Para os ensinamentos dele, com certeza vai ser acolhido, muitas vezes não do jeito que a gente gostaria, mas do jeito que nós precisamos para a nossa evolução. Eu agradeço de coração.